Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, que foi escolhido nessa terça como relator da comissão. Tudo bem, senador? Sempre bom receber o senhor aqui na Jovem Pan. Muito bem-vindo, boa noite. Boa noite, é um prazer estar com vocês. Ô, senador, eu vi agora há pouco, inclusive, uma declaração do senhor destacando que o objetivo, pelo menos essa é a convicção do senhor, que é preciso investigar o crime organizado que se instalou em áreas legais, vamos dizer assim. Queria que o senhor explicasse qual que é a diferença do crime organizado, que a gente está conhecendo cada vez mais, se ramificando em áreas da sociedade. De que forma é possível fazer essa investigação, senador? A gente vai fazer um processo cuidadoso de escuta dos profissionais que já atuam no combate ao crime organizado no Brasil. E quem atua no combate ao crime organizado já tem ciência de que as facções de maior porte cada vez mais migram, invadem o mercado legal, a economia legal. O setor de combustíveis, setor de cigarro, a parte de turismo e eventos, isso tudo vem sendo cada vez mais pressionado e ocupado pelo crime organizado, que deseja fazer lavagem de dinheiro e deseja também explorar essas atividades não cumprindo os requisitos legais e aumentando sua margem de lucro. É importante entender esse tipo de dinâmica. Eu acho que na medida em que a gente vai ouvir mais de 10, serão 12 pelo menos, estados, seus governadores, secretários de segurança, profissionais da segurança pública que efetivamente estão no combate, setor de inteligência, setor de planejamento, a gente vai ter capacidade de fazer um diagnóstico completo e com o diagnóstico apresentar soluções que comprovadamente funcionam. Tá? A gente sabe em segurança pública o que funciona, o que não funciona, e é importante nivelar esse conhecimento com a sociedade e com os parlamentares para que a gente possa colocar o Brasil no rumo certo. Senador, essa CPI vem a reboque dessa operação no Rio de Janeiro. E eu pergunto para o senhor o seguinte: nesse momento, claro que falar sobre segurança pública é fundamental e importante, porque o brasileiro vive uma sensação de segurança, que a gente sempre usa essa expressão aqui na Jovem Pan, é muito como enxugar gelo, porque a gente não vê uma evolução, só há uma evolução do crime organizado que a cada vez mais avança e deixa o poder público sem qualquer ação, sem qualquer espaço, perdendo, na verdade, espaço para o crime organizado. Essa CPI, lá na frente, o senhor como relator, o que é possível propor para que o Brasil tente começar a virar essa página efetivamente, senador? O nosso objetivo é criar cada vez mais consensos técnicos sobre segurança, né? Aquilo que consensualmente governo, oposição, esquerda, direita entendem que funciona, dentro dos limites da nossa Constituição, porque não adianta fazer populismo defendendo propostas que não têm adaptação para o nosso regime constitucional. Nós temos uma série de garantias na Constituição que são cláusulas pétreas e a gente vai trabalhar dentro desses limites. Então, se ao final do processo de construir esses consensos, e eu tenho convicção de que isso vai acontecer, fica muito mais fácil você apresentar um planejamento global que envolva das Forças Armadas, as Forças de Segurança, que tenha um processo de liderança conjunta entre estados e governo federal e que seja suficientemente financiado, porque a atividade de segurança, a atividade de defesa são atividades caras, elas custam muito dinheiro. Mas tem que ser uma escolha da sociedade, a sociedade tem que saber que ou ela faz um grande investimento em inteligência policial, em patrulhamento das nossas fronteiras, onde vai ficar eternamente, para usar a expressão que você usou, enxugando gelo, fazendo enfrentamento do crime dentro da comunidade com altíssimo risco de letalidade e com baixa efetividade, com baixo impacto na mudança da trajetória do crime. Porque não adianta só subir o morro, você vai ter que subir o morro, você vai ter que ter o confronto. Eu não sou daqueles que acham que você vai resolver o crime com rosas, com flores ou com palavras. Nenhum bandido entrega o território, entrega a arma, entrega a droga de boa vontade. Então, de fato, as forças policiais vão ter que, em algum momento, ter oportunidades de confronto com o crime. Mas isso tem que ser feito dentro de um planejamento, um passo a passo, onde você tem o confronto e esse confronto resulte numa redução do domínio territorial, numa reocupação ou retomada do território, na cessação de uma linha de fornecimento de entorpecentes ou de armas, por exemplo. Então, acho que a CPI pode colaborar muito, dando voz a quem trabalha com segurança pública, quem efetivamente está na ponta, delegados, policiais militares, agentes, peritos, auditores, promotores, a turma que pega mesmo no trabalho e que sabe exatamente quais são os gargalos, quais são as dificuldades e onde o Estado brasileiro vem falhando há tanto tempo. Senador Alessandro Vieira, vou chamar os nossos comentaristas. A próxima pergunta é de Nelson Kobayashi.
Senador, boa noite, um prazer falar contigo. Senador, eu tenho visto que o trabalho da CPI visa convocar autoridades, né? Governadores, pessoas que combatem o crime organizado. Quero entender se há a intenção de convocar, para serem ouvidos também, faccionados, delatores, investigados, pessoas que teriam ali como colaborar nas investigações, já que estamos falando de uma comissão parlamentar de inquérito. Eu não vejo grande proveito em dar espaço e palco para o bandido, né? Então, vou dar um exemplo. Se a gente vai tratar dos nossos custodiados, né? Os criminosos, faccionados que se encontram em presídio, é muito mais importante ouvir o pessoal que trabalha com eles, porque eles não têm nenhuma intenção de colaborar para que você reduza a incidência criminosa. A hipótese do delator, caso ela surja ao longo do processo, evidentemente ela vai ser valorizada, mas não é uma figura muito comum quando a gente trata de facções violentas, né? Não temos muitos casos ao longo pelo menos num curto espaço aí de 5, 6 anos, eu não consigo me recordar de muitas oportunidades onde você teve uma delação valiosa para desarticular um processo de quadrilhas, né? Teve aquele caso de cidadão em São Paulo que foi assassinado, teve outro caso no Rio de Janeiro que acabou apontando aquela chamada sintonia dos gravatas, né, a rede de advogados que atua para o crime, mas nada disso me parece tão relevante quanto é relevante ouvir os profissionais, porque eles estão nesse dia a dia de combate e eles sabem por que brechas o crime passa. Eu tenho usado o exemplo dessa questão específica do Rio de Janeiro, não pela operação em si, porque essa operação é mais uma operação, ela chama atenção pelo número de mortos, mas essa forma de atuação ela já é antiga, ela acontece há muito tempo e ela gera baixo efeito na redução real do crime, né? Ela cria um efeito momentâneo e o crime se rearticula novamente porque é uma atividade econômica, visa o lucro e tem mão de obra farta. Mas se aquela comunidade, Penha, Complexo do Alemão, efetivamente movimenta 10 toneladas de entorpecentes, que é o que estava circulando em algumas falas na imprensa pós-evento, essa droga toda, essas armas todas, elas têm que subir e descer o morro o dia inteiro. Elas têm que entrar no estado do Rio de Janeiro pelas rodovias, elas fazem toda uma circulação pelas fronteiras. E o Estado brasileiro falha em todas as etapas. Então a gente tem que encontrar caminhos, e os profissionais vão dar essa linha de direção para tapar esses buracos, saber o quanto o Estado brasileiro precisa investir, a gente sabe que vai ser muito dinheiro, mas ele precisa investir, para fazer com que o custo dessa criminalidade aumente muito e isso desestimule as quadrilhas. Ao mesmo tempo que você vai ter as oportunidades de confronto, de disputa pelo território, vai ter, infelizmente, confronto armado, vai ter, infelizmente, morte nesses confrontos, porque faz parte da rotina quando você está falando de facções violentas, mas tem que ter um planejamento de consequências, senão a gente só fica rodando em círculos. Senador, pergunta agora de Cristiano Vilela. Senador, boa noite. Senador, na sua avaliação, será difícil construir ao longo dos trabalhos da CPI a possibilidade de consensos, a possibilidade de um debate efetivo na linha do que o senhor está propondo, especialmente diante de um tema sob tanta polarização e de um tema que acaba sendo extremamente politizado, usado pelos lados da política para a politização, para a alimentação das torcidas e alimentação dos apoiadores de cada lado. Na sua avaliação, o senhor entende que é possível fazer com que personagens tão antagônicos possam se alinhar para a construção de saídas consensuais, como o senhor está colocando? Sim, eu acredito que é possível, né? Vai exigir um trabalho de presidência, relatoria, vice-presidência, que é o general Mourão, o senador pelo Rio Grande do Sul, que vai dar uma contribuição muito grande, eu tenho certeza. Nós que estamos na mesa temos a responsabilidade de conduzir esse debate. E hoje a gente demonstrou que é possível chegar nesse consenso, porque você teve disputa no voto pela presidência, mas foi uma disputa respeitosa, a todo tempo reconhecendo que o senador Contarato do Espírito Santo é um homem sério, que tem uma história na polícia, que tem uma história na segurança pública, tem vários projetos apresentados e aprovados na área do combate ao crime e que tem trânsito livre, da mesma forma como eu tenho trânsito livre com governo e oposição. Então, acho que sim, existe espaço, é óbvio, estamos muito próximos de uma eleição e sempre vai ter quem tente fazer de cada oportunidade um palanque, mas cabe a quem está na condução trazer de novo para o centro, porque é uma responsabilidade muito grande.
Se nós conseguirmos sucesso nessa formação de consensos técnicos e conseguirmos entregar para o Brasil um planejamento efetivo de segurança pública de escala nacional, é uma contribuição histórica. Eu acho que todos, mesmo políticos dedicados às suas eleições, todos querem dar essa contribuição. E a gente viu isso nas conversas, tanto com a liderança do governo, o senador Jacques Wagner, PT da Bahia, como o senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro. Todos aqui convivem há 3 ou há 7 anos, conhecem suas características, sabem quem é sério, quem não é sério, e o momento é muito grave, então todos estão engajados em entregar respostas. Eu acho que o primeiro dia foi um dia muito simbólico, porque ficou já muito claro que serão convocados, serão ouvidos tanto figuras da base do governo como da oposição ao governo, sem distinção. O nosso foco é um trabalho pelo Brasil, não é um trabalho partidário ou eleitoral. Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, escolhido nesta terça-feira como relator da CPI. Muito obrigado mais uma vez pela atenção, pela gentileza. Volto sempre. Até a próxima. Até a próxima. A gente ainda fala sobre crime organizado. Nesta terça-feira, a Polícia Civil deflagrou uma mega